com vocês. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre não deixar para depois. Espero que vocês gostem, se acomoda aí onde você tá para você ver esse vídeo e receber tudo que tem que receber. Já deixa seu like para não esquecer, ativa o sininho, se inscreve, não esqueça. E vamos pro vídeo. Então, para começar, eu vou lá em Tiago 4, 14, 15 e 17, que diz assim: vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. No 17. Portanto, pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aqui na minha Bíblia, o título dessa passagem é Incerteza dos Planos Humanos. E é realmente assim, porque a gente não tem certeza do amanhã, a gente não tem certeza nem do nosso próximo minuto. Então a gente não pode pegar as coisas e deixar para depois, porque o depois é incerto. Eu já ouvi muita gente dizer, muita gente já falou pra mim, muita gente já disse que pensa assim, que eu vou aproveitar a minha vida, eu sou jovem ainda, quando eu tiver mais velho, com as coisas mais resolvidas, depois que eu já tiver feito tudo que eu quis fazer, depois que eu tiver feito tudo que eu tenho vontade, aí eu me converto, aí eu vou pra Cristo, aí eu me resolvo com Deus, que aí Ele vai me perdoar. Sim, Deus perdoa, mas você já parou pra pensar se em um desses proveitos que você vai tomar é o seu último dia, é o seu último tempo, e aí você tá ali aproveitando, achando que mais pra frente você vai poder se reconciliar com Deus. A gente não pode ter esse pensamento de que amanhã eu falo com Deus, amanhã eu me resolvo com Deus. A gente tem que resolver o que tem pra resolver hoje, porque se a gente deixa pra amanhã, assim como diz no versículo 14, somos como uma neblina que aparece por pouco tempo e depois se dissipa, ou seja, depois desaparece, uma hora a gente não vai estar mais aqui, um dia a gente não vai estar mais aqui, e se esse dia chegar e você não tiver se reconciliado com Deus ainda? Então eu vou ler de novo lá no versículo 17, que diz assim: portanto, pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Se a gente sabe o que é o certo, se a gente sabe o que é o bom para fazer, o que é o bem de se fazer, então a gente não tem que deixar para fazer amanhã, a gente tem que fazer hoje, porque se a gente sabe que deve ser feito bem e a gente não faz, a gente está cometendo pecado. Então, para que a gente vai fazer coisa errada? Por que a gente vai fazer o mal? Se a gente já tem isso nos alertando, a gente já tem isso nos avisando, faça o bem, porque se você sabe o que é o bem e não faz, então você está cometendo pecado. Mas muitas vezes a gente pensa: nossa, mas isso é muito difícil, a carne é fraca, eu tento fazer, mas eu não consigo, eu sempre falho. A gente tem que pensar em continuar buscando nossos objetivos na palavra, porque vai sim ser difícil, a carne é fraca, mas a gente precisa fortalecer o espírito. Voltando àquela pergunta que eu fiz lá no começo, você já parou para pensar se algum desses seus momentos de proveito de jovem seja o seu último momento? Tanto porque pode ser o seu último dia ou porque a volta de Jesus está muito próxima. Eu queria estar lendo alguns versículos lá de Apocalipse que vai estar falando como que vai ser o fim. Então vamos lá em Apocalipse 21, eu vou ler primeiro do 1 ao 4 e depois eu vou estar falando outros versículos aqui também, que vai estar separando como vai ser o céu e como vai ser o inferno, como que vai ser o julgamento de cada um desses. Então, indo lá para Apocalipse 21, do 1 ao 4, diz assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Agora eu vou ler o 6 e o 7, que diz assim:
Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Agora o versículo 27. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então aqui está falando como vai ser a Nova Jerusalém. Agora eu vou falar como vai ser o julgamento da outra parte. Então, para começar, eu vou ler em Apocalipse 21:8, que diz assim: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Agora eu vou para Apocalipse 20 e vou ler do 12 ao 15, que diz assim: vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou aos mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele haviam, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Depois de ter lido esses versículos, eu quero deixar uma pergunta e uma reflexão para vocês. Se algo acontecesse com você agora, aonde você passaria a sua eternidade? Você encontra paz ou desespero na sua resposta? Eu queria dizer para não deixar as coisas para depois. Faz o que tiver que fazer agora. Se reconcilia com Deus agora. Se você tem algo para conversar com Deus, entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala com Deus agora. Quando você busca intimidade com alguém, você precisa conversar com ela. E Deus é alguém que a gente tem total liberdade para sentar e conversar com Ele. E a gente faz isso através da oração, que é um instrumento muito importante para o nosso relacionamento com Deus. Então entra no seu quarto, fala com Deus, peça perdão, se reconcilie com Ele. Você não sabe quando é o seu último dia, você não sabe quando Jesus vai voltar, então a gente tem que estar bem com Ele todos os dias. A gente tem que procurar mais dele, menos de nós todos os dias. E a gente tem que procurar se encher dele todos os dias. Então não deixe para depois. Entrega sua vida para Deus agora, coloca tudo nas mãos dele, que ele vai cuidar de tudo. Jesus te ama muito e ele quer cuidar de você. Ele quer o melhor para você. Não é amanhã, é hoje, é agora. E se entregue agora, porque ele quer cuidar de você, mas isso depende da sua escolha, se você quer ser cuidado ou não. Porque Jesus, ele não entra pelas portas do fundo, ele bate na porta da frente e depende de você abrir essa porta ou não. Ele quer cuidar de você. Deixa ele entrar, deixa ele arrumar as coisas, colocar tudo no lugar. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta aí o que vocês acharam, comentem ideias para o próximo vídeo. Compartilhe com os amigos de vocês, às vezes alguém esteja precisando ouvir essa palavra e você pode ser a pessoa que vai encaminhar isso para ela. Que Deus abençoe a semana de vocês, que vocês tenham uma semana abençoada. Até o próximo vídeo, tchau!